Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estiver vendo esse vídeo. Meu nome é Augusto Luiz e hoje eu vou apresentar o trabalho de programação de computadores do professor Geofton Costa Melo, que eu fiz com meu amigo Ismar Neto e que consiste basicamente no conversor de moedas em Python. Bom, antes de mostrar o código em si, eu vou mostrar a aplicação rodando e algumas funcionalidades de início. Bom, aqui podemos ver que ele entra em tela cheia, mas que você também pode usar apertando a tecla ESC em uma janela minimizada, uma janela menor, de espaço menor. E agora eu vou mostrar a tela de cadastro e login. Então aqui você pode colocar seu nome de usuário, vou colocar aqui Augusto, a senha Unip. E aqui você pode ver se você digitou com esse checkbox, se você digitou a senha corretamente. E logo após você clica em cadastrar e ele dá o retorno de cadastro feito. E automaticamente você pode realizar seu login redirecionando para a página do próprio conversor e mostrando o saldo que é gerado automaticamente quando você realiza o seu cadastro. A parte do cadastro, assim que você faz o seu cadastro, todas as suas informações vão para essa pasta usuários.json, que foi o que a gente decidiu usar para guardar as informações de cadastro. Indo para a parte do código em si, vou começar aqui pelas importações que a gente fez. Então, de começo, a gente importou as interfaces gráficas Custom Tkinter e Tkinter. A gente fez a utilização do JSON e do OS para manipulação de arquivos, o Matplotlib, que foi justamente para a geração de um gráfico, que daqui a pouco, quando eu estiver rodando a aplicação, vou mostrar para vocês. Esse conversões é justamente do arquivo onde é requisitada as APIs, a API das cotações em modo real, e o random é justamente para gerar o saldo para o cliente que realizou o cadastro na hora. Começar aqui pela primeira linha de código, que é justamente setando a aparência. Então, ele define as cores da interface gráfica e logo após tem a criação da janela principal do aplicativo, a definição do título, a ativação do modo tela cheia e a configuração do tamanho da janela quando ela não está em tela cheia. Logo após, cria dois frames, que é justamente a página de saldo, onde mostra o saldo do usuário, e logo após o frame do conversor. E aqui e na próxima linha ele define o arquivo que armazenará os usuários e logo após uma variável global para o usuário logado. Então, indo para a primeira função, que é carregar usuários, basicamente ela carrega os usuários do arquivo JSON, criando o arquivo se ele não existir. Próxima função, salva o dicionário de usuários de volta no arquivo JSON. A função verificar login, verifica se o login e a senha correspondem com o usuário existente. Cadastrar usuário, ele cadastra um novo usuário atribuindo um saldo e salva no JSON. Apenas leitura é para validação simples, para permitir apenas letras para o nome do usuário. Então, quando você cria o seu nome de usuário, você não pode criar ele com números, só letras, e ele verifica isso através dessa função. Próxima função, validar login. Ele valida o login e, se for bem sucedido, esconde os campos de login e exibe a tela com o saldo e o conversor. E se o login for errado, for inválido, ele dá o retorno login negado. Próxima função, função cadastrar. Chama a função de cadastro e exibe mensagens de sucesso ou erro. Então, se o cadastro já existe, se o cadastro
com aquelas informações já foi feito, então ele mostra o usuário já existe, e depois, e se o cadastro for realizado com sucesso, se ainda não houver um cadastro daquela maneira, ele realiza o cadastro daquela forma. Próxima função, alternar senha, mostra ou oculta a senha conforme o checkbox é marcado. A função de sair de tela cheia, né, a questão do ESC, se você apertar ESC ele sai da tela cheia. Exibir gráfico é justamente para regular o gráfico que é mostrado na página do conversor. Então, aqui a gente decidiu realizar um gráfico de crescimento exponencial, então a gente usou todo esse set de gráfico exponencial, usando até um pouco de Canva, para poder deixar mais bonito, mais simplificado para o usuário. E logo após tem atualizar o saldo. Ele atualiza o saldo do usuário logado, lendo os dados do JSON. Próxima função, cotação moeda, realiza a conversão da moeda usando o valor inserido e a cotação atual. Valida se o valor é adequado e se o saldo é suficiente. Então, é aqui que faz a conversão da moeda buscando da API. E uma informação que é muito importante, ele limita de acordo com o saldo determinado. Então, você não pode converter um valor maior que seu saldo está definido. Seu saldo já está definido. Logo após, logo após as funções, ele associa a tecla ESC para sair da tela cheia e registra a função de validação para o nome do usuário. Aqui, ele cria o frame de login. Ele cria o frame e o título da tela de login. Aqui, ele cria o campo para você colocar o usuário. Campo senha e campo password é justamente para você colocar a sua senha. Mostrar var e mostrar senha é justamente o checkbox para mostrar ou não a sua senha. Botão login e botão cadastro é justamente para você realizar o seu cadastro e o seu login. O campo, a variável verdade é justamente o label para mostrar a mensagem de erro e sucesso. O label saldo é justamente a caixinha onde fica o saldo do usuário. E aqui são todas as funções, todos os botões, todas as entradas de informações que ficam dentro da aplicação. Logo após, tem a organização de todos esses botões e funções para que possa deixar de modo organizado para o usuário, de modo para que o usuário se sinta confortável com a interface. Então, todas essas definições, elas organizam de modo ordenado os botões e as funções para que o usuário possa inserir as informações corretas. E aqui é para que o app se mantenha rodando e ele inicia o loop da aplicação. Partindo já para a aplicação, então aqui, como você pode ver, mostra o saldo do usuário. E aqui, como a moeda do saldo já é o real, a única opção de moeda de origem é justamente o real, para que não possa haver nenhuma confusão em relação a essa moeda, e aí você pode selecionar a moeda que você quer converter. Lembrando que se você digitar um valor maior que o saldo, por exemplo, 30 mil, o saldo é 9 mil. Se eu digitar 30 mil e buscar converter, ele dá o retorno para digitar um valor válido. Isso também acontece quando você digita letras. Então, ele dá esse retorno de valor inválido. Só para mostrar as conversões que estão sendo feitas em tempo real, de real para dólar, converter, ele mostra a conversão certa. Para euro, ele atualiza, mostra a conversão certa. Para peso argentino e para dólar canadense, está tudo correto. E aí, ele exibe o gráfico
mostrando a diferença de preços. No caso aqui, que eu defini como real para dólar, ele define esse tipo de conversão e a diferença de valor entre as duas moedas. Então foi basicamente isso. Muito obrigado por ter assistido. Essa é a nossa aplicação. Espero que goste. Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite.